Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus e agradecemos a oportunidade que Deus nos dá de poder estar aqui nesta manhã, não é? Graças a Deus, já está a começar a ficar um bocadinho de frescote lá fora, mas graças a Deus estamos bem, não é? Aqui o ambiente de Deus vai estar quentinho para cada um de nós. Aleluia. Irmãos, eu convidava-vos a ficarmos de pé e orarmos a Deus, e já esta manhã mencionamos alguns assuntos importantes que queremos apresentar diante de Deus, e então eu vou mencioná-los e oramos também a Deus por cada um de nós nesta manhã, muito especialmente que possamos sentir-nos bem na presença de Deus, não é? Porque é uma promessa que Deus deixou, que Jesus deixou, e nós queremos e acreditamos nisso. Amém? Então, juntos, oremos a Deus nesta manhã. Querido Pai Celestial, ó Senhor, é com alegria e prazer que estamos neste lugar, ó Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua presença, Senhor, aqui, e sabemos que Tu estás connosco, e por isso nós viemos aqui com alegria, com prazer, para Te adorar, ó Senhor, e Te agradecer por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia, pela saúde, pelos amigos, pela família, ó Senhor, tantas e tantas bênçãos que Tu nos tens concedido, e nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo isso, Senhor. Mas nesta manhã também, Senhor, não queremos esquecer dos nossos queridos irmãos que por motivos de saúde não podem estar connosco, Senhor. Oramos pelo irmão Luís Galrão, oramos pela irmã Leonor, oramos pelo irmão João Ferrara, pela irmã Terezinha, oramos também pela irmã Florinda, pela irmã Armandina, Senhor, oramos pelo irmão Francisco, Senhor, oramos também pela Andreia, Senhor, que amanhã vai ter o nascimento do seu bebê, ó Deus. Estende a Tua mão, ó Senhor, para que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade e a Tua querer, ó Senhor. E nesta manhã nós continuamos a abrir o nosso coração para Ti, Senhor. Fala a cada um de nós nesta manhã, move-te no nosso meio, Senhor. Fala a cada um de nós, Senhor. E quero também estender este meu pedido de oração por todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ó Senhor. Aqueles que têm ansiedades, aqueles que têm problemas, dificuldades, ó Senhor. Deus, Tu conheces todas as coisas, Senhor. E também não quero esquecer o Samuel, ó Senhor, neste momento difícil que ele vai terminar os seus estudos, ó Senhor, o seu ano letivo, ó Senhor. Deus, põe a Tua mão sobre ele, ó Senhor, e que ele possa, Senhor, ter forças físicas e espirituais e para poder concluir os seus trabalhos, ó Senhor. Deus, abençoa-nos mais uma vez nesta manhã, neste culto, e é para a Tua honra e para a Tua glória que nós te pedimos isto e agradecemos, e juntos podemos dizer amém, amém. Então, continuemos na presença de Deus, irmãos. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Este coro diz que o nosso Deus é poderoso para salvar. Amém? Amém. Não há outro Salvador, só há um único. Amém? Aleluia. Vamos adorar ao nosso Deus, ao nosso Redentor. Amém? Aleluia.
incitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego para seguir teus passos. A ti me rendo, a ti me rendo, Senhor. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Savior and Savior, and He can move the mountain. My God is mighty to save, He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, Jesus.
Salvador. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Digno de ser exaltado o nosso Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Tua majestade, ver o resplendor da tua glória, derrama teu amor e poder ao cantarmos Santo, Santo. Quero ver tua majestade, ver o resplendor da tua glória, derrama teu amor e poder ao cantarmos Santo, Santo. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te, sim, Senhor. Eu quero ver-te. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Quero ver tua majestade, ver o resplendor da tua glória. Derrama teu amor e poder ao cantarmos Santo, Santo. Quero ver tua majestade, ver o resplendor da tua glória. Derrama teu amor e poder ao cantarmos Santo, Santo. Quero ver tua majestade, ver o resplendor da tua glória. Derrama teu amor e poder ao cantarmos Santo, Santo. Quero ver tua majestade, ver o resplendor da tua glória. Derrama teu amor e poder ao cantarmos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te.
Santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te. Oh Senhor, aleluia, queremos ver-te. Queremos ver a tua glória, a tua majestade, Senhor. Oh poderoso, grandioso Deus, aleluia. Desejamos mais e mais de ti, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és digno, Pai Santo, aleluia. Tu és digno, Senhor, aleluia, Pai Santo. Santo és tu, Senhor, aleluia. Glória a ti, Pai Santo, aleluia. Sinto a unção neste lugar, sinto o poder da tua majestade, sinto a unção neste lugar, sinto o poder de tua majestade. Senhor, estás aqui cobrindo-me. Senhor, estás aqui levantando-me. Senhor, estás aqui curando o meu corpo. Sei que estás aqui. Senhor, estás aqui restaurando-me. Senhor, estás aqui prosperando-me. Senhor, estás aqui tocando o meu ser. Sei que estás aqui. Sinto a unção neste lugar, neste lugar. Sinto o seu poder, sinto o poder da tua majestade. Sinto a unção neste lugar, sinto o poder da tua majestade. Senhor, estás aqui cobrindo-me. Senhor, estás aqui levantando-me. Senhor, estás aqui curando o meu corpo. Sei que estás aqui. Senhor, estás aqui restaurando-me. Senhor, estás aqui prosperando-me. Senhor, estás aqui tocando o meu ser. Sei que estás aqui. Lord, you're in this place. And Lord, you're in this place, covering me. Lord, you're in this place.
Yes, you're in this place. Lord, you're in this place, restoring me. Lord, you're in this place, prospering me. Lord, you're in this place. I feel your presence. Yes, you're in this place. Sim, Senhor, Senhor, estás aqui, cobrindo-me. Senhor, estás aqui, levantando-me. Senhor, estás aqui, tocando meu corpo, e sei que estás aqui. Senhor, estás aqui, restaurando-me. Senhor, estás aqui, prosperando-me. Senhor, estás aqui, tocando meu ser. Sei que estás aqui. Senhor, estás aqui, tocando meu ser. Sei que estás aqui. Senhor, estás aqui, tocando meu ser. Sei que estás aqui. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós estamos gratos, Senhor. Aleluia, pela tua presença. Oh, Senhor, pela tua graça, Senhor, porque sabemos onde 2 ou 3 estão reunidos, tu aí estás, Senhor. Aleluia. E sabemos que tu estás aqui ministrando, tocando, Senhor. Aleluia, curando. Oh, poderoso Deus, não há nada impossível para ti, Senhor. Por isso, Senhor, aleluia, nós entregamos a ti todas os nossos cargos, Senhor, toda a nossa dor, Senhor, todos os nossos problemas, Senhor, entregamos a Ti, porque só Tu podes solucionar, Senhor, aleluia. Tu és grande e poderoso, Senhor, aleluia. Por isso nós Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, Senhor, e declaramos que só Tu és Deus, Senhor, e Senhor das nossas vidas, Pai Santo. Poderoso Deus, continua ministrando agora, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor. Unge o Teu servo com poder e graça, Senhor, e que possamos continuar, Senhor, com os nossos corações virados para Ti, Senhor, abertos para receber de Ti a Tua palavra, Senhor. Isto pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, recebemos o servo do Senhor Pastor João com a mensagem. Amém? Podeis sentar-vos, irmãos. Amém? Sabemos que Deus está aqui. Amém? Glória ao nome do Senhor. Amém. É um prazer sempre vir à casa de Deus, não é? E adorá-lo, bendizer o seu nome. E como dissemos aqui, sabemos que Ele está aqui e Ele tem sempre algo bom para nós. Amém? Meus irmãos, se os irmãos, vou recordar-vos, penso que os irmãos têm na vossa mente, mas durante 3 domingos nós estivemos a refletir e a meditar e a ver vários aspectos acerca daquele conselho que nós temos no livro de Hebreus, no capítulo 12, versos 1 e 2, que diz que corramos a carreira que nos está proposta. E o que é que diz lá agora? Olhando para Jesus, não é? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E hoje ainda com esta ligação importante de olhar para Jesus, eu queria refletir convosco, se Deus permitir, hoje e no domingo, se Deus quiser, sobre o tema conhecer Jesus. Amém? Irmãos, e para reforçar isto, lembro as palavras de Jesus, lá em João, que nós conhecemos, capítulo 15, que ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, e o meu objetivo desta mensagem, e no próximo domingo, se Deus permitir, é levar todos nós a buscar um relacionamento pessoal
e íntimo e profundo com Jesus Cristo. Amém? Com Deus. Porque, irmãos, cada vez mais nós precisamos, na nossa vida espiritual, sermos mais parecidos com Jesus. Não é? E o texto aqui diz, olhando para Jesus. Portanto, o nosso foco está em Jesus. Não é? Irmãos, e muitos são os textos da Bíblia, e eu reforço, e os irmãos já conhecem muitos textos da Bíblia, em que nós percebemos que o foco principal da nossa vida, como nós lemos aqui em Hebreus, é Jesus. Olhando para Jesus, focando-nos em Jesus. E Jesus é o apoio, ou o alicerce da nossa vida, não é? E é por isso que eu gostaria de meditar convosco sobre este tema, não é? Jesus. E como o texto que estamos aqui a dizer, eu sei que estás aqui. Portanto, mais uma vez, a importância que nós temos de nos focar e centrar na nossa mente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E vou começar por ler um texto base, João 17, capítulo 17 e verso 3, para começarmos a estudar e a entender e fazermos um texto base da nossa meditação. João 17, 3, que diz assim: e a vida eterna é esta. Que é? Digam comigo. Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que te conheçam a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ainda em João, no capítulo 12, verso 20 e 21, mais um outro versículo para a nossa introdução. João 12, 20 e 21, diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigindo-se a Filipe, que era de Betsânia, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, leia comigo qual foi o pedido que eles fizeram. Senhor, queríamos ver a Jesus. Queríamos ver a Jesus. E o verso anterior diz, que conheçam a ti só. Irmãos, e refletindo sobre o desejo destes homens, queríamos ver a Jesus. Falando ainda de Jesus que disse, sem mim nada podeis fazer. O apóstolo aos Hebreus diz, olhando para Jesus, não é? Desde já nós o que é que percebemos? Que espiritualmente é muito importante e fundamental o quê? Conhecer quem verdadeiramente é Jesus. Irmãos, Davi, olha as palavras de Davi muito bonitas ali no Salmo 141 e verso 8. O que é que Davi diz? Olha o Davi. Mas os meus olhos te contemplam. Por outras palavras, os meus olhos estão fixos em ti. Né? Ó Deus, Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma. Os meus olhos te contemplam. Estão fixos em ti. Né? Então, irmãos, conhecer Jesus é fundamental. Porque assim, né, o que é que nós sabemos, conhecendo Jesus, sabemos o que é que Jesus pode fazer por nós. Certo? E assim nós podemos descansar, confiar nele, entregar a nossa vida nas suas mãos. Porquê? Porque conhecemos quem é Jesus. Não é? Irmãos, é lamentável, e eu vou começar mesmo precisamente por aqui, é lamentável que mesmo dentro do cristianismo há diferentes visões acerca da pessoa de Jesus. E eu gostaria de partilhar alguma coisa convosco sobre isto, reforçar, e os meus pensamentos, como eu disse há pouco, surgiram, desenvolveram-se mais em minha mente pela expressão que eles disseram, olhando para Jesus. Então nós temos que olhar para Jesus. Mas infelizmente, como disse, dentro do próprio cristianismo, daqueles que creem em Jesus, não é? Há diferentes ideias. Não é? E há bem pouco tempo, um querido irmão estava-me a falar comigo e a pedir ajuda sobre algumas questões de pastores, líderes religiosos que estavam a abordar temas
mas diferentes. Cada um via a sua visão. E ele estava partilhando comigo com isto. E entre esses tipos de divergências, nós temos este que é a pessoa de Jesus. Afinal, nós queremos em Jesus, mas dentro do cristianismo há pessoas que têm uma ideia diferente daquilo que realmente Jesus é. E eu nesta manhã, sabendo que não é uma mensagem assim muito evangelística, vamos lá assim dizer, mas é uma mensagem mais teológica para nós percebermos que afinal a nossa fé é a fé em Jesus Cristo, porque as Escrituras nos apresentam quem verdadeiramente é Jesus, certo? Irmãos, por exemplo, a doutrina do arianismo, ela fundada pelo presbítero Ário, é um presbítero de Alexandria, lá por volta do ano 300 depois de Cristo, né? Ele dizia isto, ele negava a divindade de Jesus. Este presbítero Ário, ele afirmava que Deus existe sozinho. Para Ário, Jesus é diferente da existência do Pai. Jesus é uma criação do Pai. E então ele diz que houve momentos em que Jesus não existia, porque ele é uma criação. Então, irmãos, mais alguma coisa. Por exemplo, as testemunhas de Jeová também afirmam que Jesus não é divino. Também ele diz que é uma criatura criada por Deus. Os unitaristas também rejeitam o conceito de trindade. E eles dizem que Jesus Cristo é a criação de Deus, mas não é divino. Então o que é que nós estamos aqui a perceber? Que mesmo dentro do cristianismo há pessoas ou doutrinas que não apresentam Jesus como divino. Não é? E estas ideologias veem apenas Jesus como um líder, como alguém que deu a sua vida para salvar a humanidade, mas que não é divino. Mas irmãos, nós rejeitamos esse tipo de conceito. Porquê? Porque as Escrituras, e nós hoje vamos ver, e eu vou provar, não é dizer, é provar, pela palavra de Deus, que Jesus, né, é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se formou, que se tornou homem, para dar a sua vida por nós, para nos salvar, não é? E para hoje nos libertar do domínio, do controle de Satanás que tem sobre o mundo, certo? E Jesus é sem dúvida divino, não é? Amém? E é dentro deste contexto, é por isso que eu gostaria de partilhar convosco e apresentar-vos biblicamente os apoios para nós dizermos que Jesus é divino. E também antecipo já para o próximo domingo, também que Jesus é humano, certo? Jesus tem as duas naturezas. Mas vamos concentrar-nos hoje naquilo que eu queria partilhar convosco. Mas antes de desenvolver isto, deixe-me dizer uma coisa também muito importante. Conhecer a Jesus é muito importante, porquê? Porque se nós analisarmos o nosso aspecto humano, o que é que você acha? Você não vai entregar algo que é de muito valor seu a alguém que você não conhece, correto? Eu vou dar um exemplo. Se o irmão tem alguém que vai construir algo em sua casa, se você não tem confiança nessa pessoa, se você não conhece, agora eu vou repetir outra vez a expressão, conhece bem essa pessoa, você não lhe dá a chave da sua casa para ele fazer as obras, certo? Não faz isso. Mas se você confia, conhece e sabe quem é essa pessoa, você entrega as chaves da sua casa. Porque você sabe quem é. E você já percebeu, então entendeu onde é que eu quero chegar. Se nós conhecermos verdadeiramente quem é Jesus, então nós, sem qualquer dificuldade, entregamos as nossas vidas nas mãos de Jesus. Olhamos para Jesus, seguimos a Jesus, tranquilo. Porquê? Porque sabemos quem Ele é. Mas se você tiver dúvidas, será que Jesus é divino? Será que não é? Será que é assim? Será que não é? Irmãos, tudo isso, pois, cria grandes confusões e grandes problemas na nossa vida. Mas nós, espiritualmente, irmãos, temos de ter a plena consciência de quem Jesus é. Porque o conselho que o Espírito Santo nos deu sobre os textos que nós temos estado a referir-nos nos domingos é olhar para Jesus. Então Jesus é a pessoa central da nossa vida. É para quem nós devemos olhar. Mas para isso é importante nós percebermos que Jesus é um ser
divino, mas que também tem em si a natureza humana. E isso é muito importante para nós podermos perceber duas coisas muito importantes que vamos perceber no futuro. Mas desde já, se Ele é Deus, Ele pode nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Dar-nos a proteção, não é? Porque Ele é Deus, é divino. Se Ele também tem a natureza humana, o que é que acontece? Jesus conhece a nossa fraqueza, conhece as nossas limitações, conhece aquilo que nós enfrentamos, porque Ele foi humano, Ele foi homem como nós, foi ser humano como nós. Então, esta é a grande vantagem de nós termos Jesus como o centro da nossa vida, porque como Deus Ele nos abençoa, mas também como um ser humano, Ele conhece que nós somos fracos, que nós falhamos, e por isso, melhor do que ninguém, como nós conhecemos na Bíblia Sagrada, Jesus pode ser o nosso advogado. Aquele que nos defende diante de Deus. Aquele que está sempre a entender. Porquê? Porque Ele foi humano. Mas Ele também é divino. Por isso é que nós temos que entender isso. Amém? Então, deixe-me ler 2 textos só, 2 versículos, para introduzir só isto. Depois vamos desenvolver. Mas para já, vamos ver um versículo que confirma que Jesus foi humano. João 19,5. João 19,5. Diz assim: saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhe Pilatos. O que é que disse Pilatos? Eis aqui o quê? O homem. Falando para Jesus. Eis aqui o homem. Jesus é um ser humano, é homem, tem a natureza humana em si. Mas também, Jesus não é apenas o homem. Mateus 1,23, olha o que é que o anjo disse. Mateus 1,23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será o quê? Chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido, o que é que significa? Deus conosco. Deus conosco é a prova de que Jesus é Deus. Porquê? Porque só Deus tem a capacidade de estar em todo o lado ao mesmo tempo. Por isso Ele é Deus conosco. É Deus conosco hoje, amanhã e sempre, e já foi antes conosco, portanto Deus é eterno. Então só por estes 2 versículos nós podemos entender que Jesus possui estas 2 naturezas, divino e humano. Mas vamos partilhar alguma coisa para vós e desde já dizer que a realidade é que Jesus tanto foi homem como foi Deus. Não é? Estas 2 situações. Só que lamentavelmente há pessoas que creem em Jesus apenas como homem. Como eu disse a vocês, mas não acreditam e não creem em Jesus como Deus, como divino. Mas ao estudarmos as Escrituras, normalmente nos Evangelhos, vemos que realmente esta interrogação de quem era Jesus não é novo. Já no tempo de Jesus, todos eles se interrogavam, não é? E vamos ver isto lá em Mateus 21, 10 e 11. Vejam isto. Mateus 21, 10 e 11. E entrando ele, Jesus, em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e dizendo, o que é que eles diziam? Quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta da Galileia. Mateus 16, 13 e 14, vamos ver mais ainda alguma coisa. Diz que, Mateus 16, 13 e 14. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem? Por outras palavras, quem é que as pessoas dizem que sou eu? E o que é que eles disseram? Não é? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Esta era a ideia. Jesus é isto. Para além disso, também havia, infelizmente, e em todo lado há sempre alguém que está sempre a deitar abaixo, como a gente costuma dizer, não é? E havia sempre aqueles que ofendiam e menosprezavam Jesus. Por exemplo, em João 8,52 diz que ele tinha demónio.
Em João 9:24 diz que ele era pecador. Em João 7:12 ele diz que era um enganador do povo, etc. Estas eram as ideologias das pessoas. Uns que eram profeta, que eram o Elias, e os outros, este é um homem, é um demónio, é isto, é aquilo. Tudo isto era acerca de Jesus. E veja agora o que é que nós temos aqui em Mateus 16, ou o complemento disto tudo, não é? Mateus 16, o que é que diz lá? Disse-lhes eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, o que é que ele disse? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus respondeu e disse-lhe? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou. Mas quem? Mas meu Pai, que está nos céus. Ele diz, agora, desculpem a expressão numa linguagem mais entre nós familiar, bateste na tecla certo. Tu disseste aquilo que é certo. Eu sou realmente o quê? O Filho de Deus. Foi o meu... E isto não fostes tu, nem foi o próprio Deus, Pai, que te revelou. Amém? Irmãos, e então o que é que nós temos que entender? Temos que entender que não basta crer em Jesus como um nome bonito, alguma pessoa que foi importante, famoso, mas temos que crer em Jesus como quê? Como um ser divino. Amém? Hoje a nossa mente vai só focar-se em Jesus como um ser divino. Mas dizer que Jesus é apenas divino não chega. Nós temos que ter provas. Não é? E a própria palavra de Deus, as Escrituras, mostram-nos muitas provas para mostrar que Jesus realmente é Deus. Mas antes disto, e é importante que eu também partilhe isto convosco, há muitas ideias não cristãs acerca de Deus. Nós vamos ver agora, foque-se, esqueça Jesus como um ser humano, como homem, mas foque-se agora em Jesus como Deus. Mesmo sendo Jesus Deus, acerca de Deus, há muitas ideologias diferentes. Por exemplo, o ateísmo, o que é que ele diz? Diz, Deus não existe. Ponto. Não existe. Isto é uma ideologia dos homens. Os homens é que andam a inventar com isto. Não. Nós somos os ateístas. O ateísmo diz que Deus não existe. O agnosticismo, ele diz, nós não podemos afirmar se Deus existe. Porquê? Porque não podemos, com conhecimento da razão e da ciência, provar que Deus existe. Portanto, né? Os agnósticos, eles não acreditam numa revelação sobrenatural, nada disso. Se a minha mente não entende, ponto final, não existe Deus. Este é o agnosticismo. Depois temos também o panteísmo. E o panteísmo, o que é que ele diz? Tudo é Deus. E Deus é tudo. Os animais, as árvores, você, eu, tudo é Deus. E Deus é tudo. Depois temos também o politeísmo. Politeísmo quer dizer muitos deuses. Afinal é muitos deuses. E nós vemos, não é, vários deuses que eu vou mencionar. O Sol, os Zeus, a Afrodite, a Apolo, a Atena, Diana, Júpiter, Mercúrio. Tudo isto, eles acreditam, este grupo de pessoas, os politeístas, acreditam que isto tudo é Deus e tudo adora e tudo serve para Deus. Isto é tudo Deus. E deixem-me aqui fazer um parênteses. Nós sabemos que Deus diz, Deus há só um, não é? Portanto, mas eles, tudo é Deus, tudo merece a nossa adoração. Depois há também uma outra versão, uma outra ideologia, que é o dualismo. E o dualismo o que é que diz? Diz que existem dois princípios que são coeternos, que existiram sempre, que é o bem, que é Deus, e o mal, que é o diabo. E estes dois estão sempre em encontro, um com o outro, sem guerra constante. Isto é o dualismo. E finalmente, também temos o monoteísmo, que é aquele que diz que só há um Deus, não é? E esta é a nossa ideia, é esta a ideia cristã verdadeira das Escrituras, que Deus só há um Deus. Vamos ler o versículo 1 Coríntios 8, 5 e 6. Veja aí, 1 Coríntios 8, 5 e 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como já falamos, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós o que é que há? Há um só Deus, o Pai,
de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Só há um Deus. Esta é a nossa fé. Só há um Deus. E esta nossa crença, e biblicamente, vai contrariar, por exemplo, como vimos aqui, os politeístas que dizem, há muitos deuses e os outros, tudo é Deus, o panteísmo, tudo é Deus. Não. Só há um Deus. Amém? Deus é uma eternidade, desculpa. Deus é uma entidade suprema que existe num princípio que não tem princípio. Faço-me entender? Quer dizer que hoje nós não podemos definir. É um princípio, existe que não tem princípio. Não é? E ele existe em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e o Espírito Santo. Não é? Irmãos, mas, repara uma coisa, vocês vão dizer, mas diz que há só um Deus? Como é que você agora tem a prova de que só há um Deus? E agora você está a dizer que há 3, Pai, Filho e Espírito Santo, mas como é que é isso? Então nós vamos analisar as Escrituras, e a primeira forma de nós percebermos a existência, que há só um Deus, mas que há 3 pessoas distintas que compõem um Deus, não é? E você vai dizer, mas isto é incompreensível. Não é compreensível se você entender o que é que Deus disse, por exemplo, acerca do casal. São 2 numa só carne. E eles transformaram-se e ficaram só uma pessoa. Não. São 2 numa só carne, quer dizer que são 2 pessoas distintas, mas que têm o mesmo objetivo, têm o mesmo esforço, trabalham em conjunto, que é a mesma coisa que nós encontramos na Trindade, que é Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem a sua área. Deus deu o seu Filho, Jesus consumou aquilo que o Pai deu e o Espírito Santo hoje continua a trabalhar. Portanto, é um único Deus, mas que tem em 3 pessoas distintas. Mas vamos perceber alguma coisa mais. E eu vou começar por Gênesis, capítulo 1 e verso 1. O que é que diz ali Gênesis 1:1? Não é? O que é que diz lá? Digam comigo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Irmãos, não é possível e não foi possível, mas para mim eu vou-vos explicar uma coisa. Se não foi possível transportarmos para aqui. Mas se o irmão for ver o hebraico, se for ler o hebraico, que eu não sei ler, mas vou dizer o seguinte, no hebraico, se nós fôssemos traduzir, dizer assim, no princípio criou, e esta expressão Deus, no hebraico, é Elohim. Um E, um L, um O, um Y, um I, um M. Elohim. E o que é que significa Elohim? O Elohim é uma expressão no plural. Elohim é uma expressão de Deus no plural. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos que, no princípio, criou Deus. Deus, plural. Mas você vai dizer, e nós já lemos, mas não vamos ler o versículo que eu tenho ali para o irmão lá em Isaías 45:22, diz que Deus é só um. E agora o Elohim aqui está no plural. Mas, se você for ler Gênesis 1:26, a confirmação de que este Elohim é plural. Sabe porquê? Porque você veja, Gênesis 1:26, o que é que diz lá? E disse Deus, o que é que Deus disse? Diga comigo, façamos. Façamos é uma expressão plural. Então quer dizer, disse Deus, façamos. Façamos quer dizer, junto há mais do que uma pessoa. Mas há um só Deus. Irmãos, no Velho Testamento é um bocadinho difícil entendermos isto. Mas se nós passarmos para o Novo Testamento e para a pessoa de Jesus, Jesus é muito claro em demonstrar esta união destes 3 seres diferentes, mas que formam um único Deus. Querem ver? Vamos lá ver um versículo. Primeiro, Mateus 28:19. É Jesus, quando ele dá a ordem para batizar, olha o que é que Jesus diz ali, não é? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome de quê? Pai, Filho, Espírito Santo. Não é como que alguém diz que é o Pai com 3 nomes. Não. São 3 pessoas distintas. Pai, Filho
e o Espírito Santo, não é? Mas, quando Jesus ora, lá em João 17, 20 e 21, o que é que ele diz lá? João 17, 20 e 21. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para quê? Olha o que é que ele diz. Todos sejam um, como quê? Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Duas pessoas diferentes. Não é a mesma pessoa. Não é? O que é que ele diz lá? Como tu, ó Pai, um e eu em ti. Portanto, estão a entender aquilo que diz, não, existe só um Deus e não há mais nada. Não é verdade. Nós acreditamos na Trindade, como eu disse a você. Por exemplo, a Testemunha de Jeová não acreditam na Trindade. Diz que a Trindade isto não existe, isto é tudo errado. Não, mas nós acreditamos na Trindade, que Deus é só um, mas é um composto por três pessoas distintas, não é? Mais alguma coisa. Em João 17,5, continuamos a ver a referência de que Jesus distingue a Deus aqui. E agora glorifica-me tu, ó Pai, é Jesus que está a orar, não é? Junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo. A outra pessoa. Não é a mesma pessoa. É contigo, é outra pessoa. Antes que o mundo existisse. Aqui está aquilo que eu disse há pouco. É um princípio que nós não sabemos definir. Antes que o mundo existisse, já Jesus existia e já ele tinha comunhão com Deus. Se formos ler ainda a bênção apostólica que o Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever, o que é que ele diz lá? 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e o quê? E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A graça de quem? De Jesus Cristo. 1. O amor de Deus. 2. E a comunhão do Espírito Santo. 3. Seja com todos vós. Amém. Um outro versículo, e agora também é para mostrar. 1 de João 5:7. O irmão vai pôr ali João. 1 de João 5:7. O que é que diz lá? Leiam comigo. Vamos lá ler. Diz assim. Porque 3 são os que se testificam onde? No céu. E agora? Pai, a palavra, e esta palavra, mais tarde eu irei mostrar e os irmãos vão ver que a palavra é uma referência a Jesus, é o verbo, a palavra, e o Espírito Santo. E estes 3 são, ok? Pronto. Meus irmãos, a Bíblia, vou dizer correto o nome da Bíblia, a tradução do Novo Mundo, a Bíblia, repare, Bíblia, tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia usada pelos Testemunhas de Jeová, este versículo não existe. Você chega lá e não encontra este versículo. Este versículo está retirado, não existe este versículo. Porquê? Porque, em primeiro lugar, eles baseiam-se a dizer que nem alguns manuscritos antigos não tinham isto escrito. Mas a realidade não é esta, porque lhes favorece. Porque se eles não acreditam na Trindade, faço-me entender? Se eles não acreditam na Trindade, este versículo vai contrariar a sua ideia de que não existe 3 pessoas. Então, é correto para eles a defesa de que os pergaminhos antigos não tinham este versículo lá, e então nós não pomos, não é por isso. Eles não são admitindo que não existe a Trindade, mas também lhes favorece esta falta deste versículo. Mas é muito claro o texto, e é o que eu disse aos irmãos, e eu vou repetir várias vezes. A doutrina bíblica não se faz apenas com um único texto e com um único versículo. A doutrina bíblica faz no conjunto. É o irmão começar desde Gênesis até o Apocalipse, estudar e ver se tudo aquilo que está dito se conjuga. O facto de você olhar para este versículo e dizer, isto não existe Trindade. Então e os outros versículos? Que existe? Pai, Filho, Espírito Santo. Então, como é que estamos? Não é? Então, é isto que eu quero mostrar para os irmãos. Isto, e este, não digo que será uma introdução, mas o irmão percebeu daqui que, afinal, nós precisamos de conhecer verdadeiramente quem Jesus é pelas Escrituras, porque dentro mesmo até do cristianismo há outras ideias que apresentam Jesus não como divino. Mas nós temos que acreditar que Jesus é divino. Ele é divino. Ele tem poder. E agora você diz, então como é que podemos provar isso? Vamos à Bíblia.
A própria Bíblia tem que provar que Jesus é divino. Não só, já por estes acho que era suficiente para nós percebermos. Mas primeiro, uma das características de um ser divino é qual é? É ele ser eterno. Não tem limites, não é? Ele é eterno. Começa no início, no fim. E lembra-se do que é que Jesus disse lá, por exemplo, em Apocalipse? Eu sou o quê? O Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim, não é? Bem, mas, Hebreus 13:8, agora, irmão Jorge, leia-me Hebreus 13:8, o que é que diz lá? E é muito claro aqui, Hebreus 13:8. Jesus Cristo. Jesus Cristo, não é o mesmo o quê? Ontem, hoje e... O que é isto? Eternidade. Então, se Jesus é ontem, hoje e eterna, é porque Ele é Deus, é eterno, não é? Continua. João 1:3, o Evangelho de João, este é um dos versículos mais conhecidos para podermos mostrar que Jesus é Deus, é eterno, não é? É este versículo. João 1:3 e o verso 14. Vamos lá ler aqui, diz assim, obrigado. Diz assim, no princípio, o que é que diz lá? Era, vamos parar no era, não é? No princípio, era. E o que é o era? O que é que esta expressão era quer dizer? Que existe. Não é? E este princípio é o princípio que nós dissemos que não tem princípio. No princípio. Era. No princípio que não tem princípio, já existia o quê? O que é que diz a seguir? O verbo. E o verbo, né, em grego, significa a palavra. Né? E já lá vamos ver ao verso 14. Não sei se o irmão tem a sequência, o verso 14 ou não. Se tiver, podemos pôr obrigado. O que é que diz ali? E o verbo, portanto, a palavra, o que é que ela se fez? Fez carne e habitou entre nós. Quem é que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Então vamos agora outra vez ao versículo anterior, não é? Lá está. Então já vimos que João, no princípio, era o verbo, Jesus, e diz o que é que diz? E o verbo, Jesus, e o quê? Estava com Deus. E o verbo era Deus. Amém? Então João está muito claro aqui, não é? Nós aqui a única necessidade que temos é de mostrar bem que o verbo significa a pessoa de Jesus. E já vimos isso. Quem é que se tornou homem? Foi Jesus. Portanto, o verso 14 nos ajudou a entender isto, não é? Então, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 2, ele estava no princípio com Deus. E agora, mais uma vez, o verso 3 dá outro reforço à divindade de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, não é? Está a falar de quem? De Jesus, do verbo. Se o irmão tem aí Hebreus 1 e 2, não é? Vamos ler outra vez, para confirmar aquilo que diz ali. Por isso é que eu estou a dizer aos irmãos, e eu estou também a explicar convosco, mas também para quem nos acompanha, e que nos para você perceber que a nossa doutrina não é apenas um versículo, mas lemos outros versículos da Bíblia que vão convergir, que vão auxiliar. O que é que diz lá? Havendo Deus antigamente falado como? Falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes dias por quem? Pelo Filho. E agora o verso 2, pelo Filho, e agora continuamos. A quem constituiu o herdeiro de tudo. E agora? E por quem fez também o mundo. Quem é que fez o mundo? O Filho. Jesus. Não é? Então temos aqui a confirmação de que realmente Jesus é Deus. Ele é o verbo, não é? Ainda em João 8,58, olha ali, agora vamos para Jesus, o próprio Jesus. Em João 8,58, olha ali o que é que diz. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, o que é que ele diz? Eu sou. E esta expressão, eu sou, é a mesma expressão que nós temos em Êxodo, no capítulo 3, 13 e 14, quando Deus se manifesta a Moisés. Okay? Então disse a Moisés, Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles lhe
disserem, qual é o seu nome? O que é que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Então, o que é que Jesus disse? Antes que Abraão existisse, eu sou. A mesma expressão que Deus se apresentou a Moisés. Qual é o nome daquele que me enviou? O eu sou. Então vemos que Jesus, realmente, ele é um ser eterno. João 10:30, o que é que ele diz? Eu e o Pai somos um. Cá está, eu e o Pai. Duas pessoas distintas, mas eles estão unidos no mesmo sentimento. O Pai e eu somos um. E João 17:5 diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que tinha antes que o mundo. Isso já lemos, mas lá está reforçando. Jesus está a reforçar o quê? Que ele é Deus. Jesus e Deus, não é? Têm a mesma essência divina. Amém? E são iguais em poder e natureza, não é? Mas não são a mesma pessoa. Não é? Já vimos então que Jesus, para provar que Jesus é Deus, onde é que nós podemos dizer que ele é eterno? Ele não tem princípio, nem tem fim. Ele é eterno. Ele é o mesmo Deus eternamente. Mais uma outra característica que prova que que Jesus é Deus, é a omnipresença. Deus é um ser que está presente em todo o lado, não é? E aqui está, Mateus 18:20, não é? Porque onde estiverem 2 ou 3 aí reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, não é? E Mateus 28, verso 28:20, para abreviarmos no tempo, o que é que diz lá? Eis que estou convosco o quê? Todos os dias, até à consumação dos séculos. Então o que é que Jesus é? Onipresente. Outra coisa, Deus é omnisciente. É outra característica de Deus. E Jesus é onipresente. E o texto que nos mostra isso está em Mateus 14:16. São vários, mas eu só estou a referir um. Diz assim, e saindo os discípulos foram à cidade e acharam o quê? Como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E nós conhecemos o que é que o Senhor disse. Vocês vão ali, encontram um homem com um cântaro, vão pegar. Tudo aquilo que Jesus disse, aconteceu. O que é que isto mostra? Que Jesus é omnisciente, não é? Lucas 6:8, mais um versículo, que diz assim, mas ele, Jesus, conhecendo bem os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. E levantou-se e ele ficou em pé. João 16:30, o que é que diz lá? Agora, vou ler o contexto, o que é que os discípulos dizem? Agora conhecemos que sabes tudo. E eles estão a falar acerca de Jesus. A gente já sabe que tu sabes tudo. E não é preciso alguém que te interrogue. Por isso queremos que saístes. Sabes tudo. Tu és um omnisciente. Mas Jesus é omnipotente. E qual é uma prova disso? Não vamos ler o texto, vocês sabem. Jesus estava no barco, não é? Há uma tempestade, e Jesus levantou-se, acalmou o mar, acalmou o vento, e ele diz, quem é este que tem até poder sobre a natureza? Jesus é omnipotente, amém? E ele é imutável, como Deus. Deus não muda, não é? O que é que diz lá em Hebreus 3:8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Mesma coisa, Jesus não muda, é Deus. Ele é criador e sustentador. Já lemos, temos muitos versículos ali, mas não vou ler mais porque o tempo corre, não é? O que é que ele disse? Jesus foi o criador de todas as coisas, não foi o que lemos lá em Hebreus? No princípio Jesus criou todas as coisas, não é? Vamos ler só apenas o João 1:3, que ainda há um bocadinho dissemos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Também, e isso também mostra que ele é divino, ele é perdoador dos pecados. Certo? Olha o que é que diz lá João 8:24. O que é que ele diz? Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus tem poder para perdoar os pecados, não é? João 1:7, o que é que diz lá? Se andarmos na luz como ele na luz andou, temos comunhão uns com os outros. E agora? E o sangue de Jesus nos purifica
de todo o pecado. Deixem-me ler uma coisa muito interessante aqui para você perceber que o Espírito de Deus fez uma ligação entre o sangue de Jesus e o sangue de Deus. Querem ver uma expressão? Lá está. Em Atos 20, 28, né? O Espírito Santo, quando fala, né? O apóstolo, o que é que ele diz aqui? Veja, Atos 20, 28. Ele está a falar para os presbíteros. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para apresentar-lhes quem? A igreja de quem? A igreja de Deus. E depois você lê o quê? Que ele resgatou com o seu próprio sangue. E quem é que resgatou a igreja com o seu próprio sangue? Jesus. Portanto, a igreja é de Deus, que resgatou com o seu próprio sangue. Então, o próprio sangue é o sangue de Deus. Vejam a conexão. Jesus é Deus. Não é? Aqui temos a prova de que Jesus é Deus, porque este sangue é de Jesus e Jesus diz que salvou a igreja de Deus. Amém? Irmãos, temos muitos versículos, eu não vou ler, que Deus várias vezes mostrou aqui que pelo sangue de Jesus nós temos perdão dos nossos pecados. Não é? Mas só que eu queria chamar a vossa atenção por uma coisa antes de concluir e terminar. Irmãos, Marcos 1, 23 e 24, você vê que até os demónios testemunharam que Jesus é Deus. Vejam lá. Marcos 1, 23 diz: E estava na sinagoga deles um homem cujo espírito imundo, o qual exclamou dizendo, o demónio, o que é que o demónio exclamou? Que temos contigo. E esta é uma referência, olha, está lá, não é que temos contigo ao líder, não, ele diz lá, que temos contigo Jesus. O demónio está-se a falar a Jesus. Ele diz que temos contigo Jesus Nazareno. Viestes destruir-nos. E agora o que é que ele diz? Bem sei que és o quê? O Santo de Deus. Bem sei que tu és Deus divino. Tu és o Santo de Deus. Não é? Marcos 5, 7 e 8, numa outra situação, não é? Aquele homem, não é, que nós conhecemos dos sepulcros, não é? Diz que, e clamando com grande voz, o demónio que diz, que tenho eu contigo o quê? Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia, sai deste homem espírito imundo. Não é? Os próprios demónios. E os próprios demónios, lembram-se daquela expressão quando aquele grupo de daqueles jovens quiseram expulsar? E o que é que eles disseram? Nós conhecemos a Jesus. Nós conhecemos bem Jesus. Conhecemos-lo muito bem. E sabemos quem é Paulo. Mas vós quem sois? Não é? Os demónios sabem quem Jesus é. Amém? Por isso, às vezes eu digo, os demónios são às vezes mais crentes do que muitos crentes. Porque muitos crentes às vezes não creem na realidade, mas os demónios creem. Por isso o Senhor diz, não é? Resistir ao diabo ele. Porquê é que ele foge? Porque ele sabe. Ele sabe quem é que está connosco. Ele sabe quem é que está em nós, não é? Não é um Jesus, um profeta, um homem importante. Não, é o próprio Deus. Jesus está connosco. E por isso ele foge. Amém? Oh, irmãos, que Deus nos ajude, não é? É interessante vermos porque... eu queria voltar um bocadinho atrás, irmão Jorge, peço desculpa, ainda há um bocado fui ter consigo para o irmão posicionar este versículo, porque esta manhã, quando eu estava a fazer a minha revisão dos pensamentos, veio ao meu coração este verso, como as pessoas tinham consciência de que só Deus podia perdoar pecados, não é? E Jesus estava realmente a mostrar que ele era Deus, porque ele estava a perdoar pecados, e vocês sabem, não é? As mulheres, homem, os teus pecados são perdoados. Várias vezes isso aconteceu e o tempo não nos dá para ler estes versos, não é? Mas veja, Lucas 5:21, irmão Jorge, por favor, se apanhar ali os 5:21, olha o que é que diz ali. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfémias? Porquê é que eles achavam que Jesus estava a dizer blasfémias? Porque quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Eles sabiam que só Deus tem poder para perdoar pecados. E por isso é que eles estavam intrigados. Se eles não acreditavam que Jesus era Deus, eles estavam a dizer que Jesus estava a blasfemar. Mas Jesus não estava a blasfemar, não, nem estava a fazer, não é? Porque ele é, por isso ele tinha autoridade de dizer assim, mulher, os teus pecados te são perdoados.
Não é? Vai em paz. Não é? Levante, toma a tua cama, os teus pecados são perdoados. E os homens ficaram todos perturbados. Porquê? Só Deus é que perdoa. Mas graças a Deus, porque Jesus é Deus. E Ele perdoa os nossos pecados. Amém? Prontos, irmãos, como eu disse, vamos ficar hoje por aqui. E o que é que eu quero mostrar aos irmãos? E hoje começamos a estudar. Lembra-se? Olhando para Jesus. E quem é Jesus? Não é apenas um homem, não é apenas um cidadão, não é apenas um homem muito importante, um profeta, não. Jesus é Deus. E nós vimos que Ele é Deus. E a prova de que Ele é Deus é porquê? Porque Ele mostrou que Ele é eterno, não é? Que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, não é? Não é que Ele é o perdoador dos nossos pecados. Tudo isto são atitudes, características próprias de Deus. E Jesus desenvolveu todas essas características, mostrando assim que Ele é Deus. E é este Deus, esta é a nossa fé, esta é a nossa crença, é a nossa esperança em Deus, que Jesus é Deus. Amém? Irmãos, deixem-me dizer isto, uma coisa importante para concluir. Irmãos, se Jesus não fosse Deus, sabe o que é que nós podíamos dizer? Que Jesus era um mentiroso e era um hipócrita. Se ele andasse a dizer que é Deus e não era, ele estava a ser um mentiroso, um hipócrita. E se isso fosse verdade, nós tínhamos um outro problema acrescido a nós. É que todas as promessas que Jesus fez não tinham valor. Certo? Se fosse verdade que Jesus não é Deus, então o que estávamos a fazer aqui? Por isso é que diz o apóstolo Paulo, não é? Então a nossa fé era vã, não fazia sentido estarmos aqui. Mas nós estamos aqui porquê? Porque Jesus é Deus. Porque Jesus que nos salvou, Ele é Deus. Por isso é que Ele pôde tomar o meu lugar e o teu lugar. Porque nós humanos pecamos, não é o que diz a palavra de Deus. Porque porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, o que é que diz a Bíblia? Nele não se achou o pecado, não se achou o engano. Por isso Ele pôde assumir. E o diabo, desculpe a expressão, não pôde fazer nada, teve que dar a volta e ir-se embora. Porquê? Porque Jesus é Deus. Foi homem, mas foi homem perfeito. Não falhou e conseguiu perdoar os nossos pecados, porque Ele era justo, Ele era perfeito. Amém? Olha, irmãos, então, neste contexto, não é? Se Jesus é Deus, o meu apelo para todos nós é, temos que alicerçar a nossa fé em quem? Em Jesus. A nossa confiança está em Jesus. Temos que deixar que Ele, mas para isso, não é só confiar e dizer eu confio, não. Deixe Jesus controlar a sua vida. Certo? Deixe Jesus guiar a sua vida. Porque as pessoas dizem, eu creio em Jesus, mas não dão oportunidade a Jesus fazer nada na sua vida, não tem valor. Nós temos é que confiar em Jesus e dizer, como eu disse há pouco no exemplo no início, entregue as suas chaves, as chaves da sua vida a Jesus e diz a Jesus, aqui estou, não é? Não é? Como no nosso dia-a-dia do nosso carro. Passa o volante para Jesus, não é? E diz a Jesus, conduz a minha vida, amém? Que Deus nos ajude, irmãos, não é? E eu tinha ali o versículo, mas irmão Jorge, se quer pôr, ponha o último versículo, e é o meu apelo final, e nós, se eu pedir aos irmãos, se quisessem ler comigo, podemos ler estes 2 versículos e concluímos com o resumo e a conclusão que eu queria deixar para nós, que diz assim, Mateus 16, 15 e 17, é verdade. E Jesus respondeu, o que e disse? E Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E faltou-nos o verso anterior, pois é, irmão, já o 16, não é? E Simão Pedro respondeu e disse, tu és o quê? O Cristo, o Filho de Deus vivo. Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Vamos para as nossas casas e dizer mesmo, ó Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és Deus. Ficamos de pé, amém? E agradecer a Deus e confiança, não é? E nós sabemos que Deus está connosco, Jesus Cristo está connosco e por isso Ele nos vai abençoar e dirigir a nossa vida, não é? Querido Pai Celestial, ó Senhor, muito obrigado, Deus, por podermos partilhar e estudar e ver esta realidade de que Tu, Jesus, és Deus. E por isso nós estamos aqui com esta confiança e acreditamos e queremos que Tu domines a nossa vida, controles a nossa vida, diriges a nossa vida, ó Senhor, porque nós sabemos que Tu és Deus, Tu és o Deus verdadeiro,
verdadeiro. Oh Pai, obrigado, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado. Esta trindade maravilhosa que trabalha nas nossas vidas, ó Senhor. Nós queremos uma vez mais nos deixar dependentes desta direção, ó Deus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, pela clareza, por aquilo que nos ajudas a entender a Tua palavra. E que realmente nós queremos terminar este culto, ó Senhor, com aquela bênção apostólica que nos foi dirigida pelo Teu Espírito Santo, e que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Que o Pai possa abençoar as nossas vidas, que Jesus Cristo possa continuar ao nosso lado e que o Espírito Santo continue a dar-nos força para continuar até ao dia da vinda do Senhor. Amém. E todos juntos podemos dizer amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Então, irmãos, até domingo, se Deus quiser. Amém.